Pai, te pedimos em nome de Jesus que a palavra de Deus que irá ser aplicada em nossos corações transforme o modo como nós estávamos vendo as coisas e transforme para a glória de Deus. Não nos deixe na posição que estávamos, Pai, pelo contrário, nos torna adiante, nos mostra mais do que estávamos vendo. Resgata o nosso coração da idolatria, de toda falta de senso correto da palavra. Traz-nos para Ti, ó Deus, nesta manhã gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los à palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, por favor. O tema da reflexão está aqui. Acho que talvez seja necessário fechar um pouquinho, a não ser que todo mundo esteja vendo muito bem, mas se tiver faltando um pouquinho aí de visão, talvez a diminuição da luz possa ajudar, tá bom? Esse livro está me trazendo está me abençoando muito, trazendo muitos benefícios, revisando aqueles conceitos que já estamos habituados acerca do discipulado e, portanto, tem sido muito bom. Eu peço que você também possa ser abençoado por uma porção disso. O texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, você pode ir até lá, né? 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 5. Bom, eu vou estar iniciando do verso 4, o que torna as coisas mais claras. Talvez verso 3, tá bom? Coríntios 10, 3 a 5, está na transmissão visual aqui, mas você também pode abrir sua Bíblia. Eu gostaria que você lesse comigo o verso 5, quando chegarmos lá, em voz alta. 2 Coríntios capítulo 10, verso de número 3. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pois é, meus irmãos, este texto tão conhecido da segunda epístola, ele traz uma clara certeza de que os cristãos devem levar os seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. A frase ela já é muito simples de se entender. Todo pensamento precisa ir na direção de Deus. É claro que a expressão cativa, ou seja, escravizado no sentido de arrastado ou forçado, traz implicações, pelo menos algumas. Uma delas é de que os pensamentos não vão tão facilmente assim na direção de Cristo. Eu acho que isso já é um pressuposto importante. Não é fácil levar a mente a Cristo, como se eu dissesse, hoje levarei todos os meus pensamentos a Cristo. Não é. Levar cativo é levar forçosamente, levar na obediência, é levar arrastando muitas vezes. A Bíblia fala muito sobre pensamento. Por exemplo, eu separei aqui uma seção de versículos dos quais os irmãos podem ter uma visão clara de como Deus está preocupado com o que pensamos. Dê uma olhada aqui, eu vou estar lendo e você vai apreciar com seu coração em Cristo. Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Quantas inclinações? Todas. O homem sem Deus é um homem que tudo que ele pensa é mal, é manchado pelo mal, alcançado pelo mal, corrompido pelo mal. É uma verdade que as Escrituras apresentam para a gente. Salmo 139, 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe percebes os meus? Deus está interessado e lendo os seus pensamentos nesse momento. Sabia disso? Nesse momento agora, os pensamentos do pastor André e os pensamentos de cada um de vocês, eu poderia citar o nome, porque isso deixa ainda mais claro, impactante, os pensamentos da Priscila, do Lucas, do Fernando, da Luci, do Alain, da Larissa, tudo, Deus está lendo os nossos pensamentos. Ele está vendo o que nós estamos pensando. Provérbios 15, 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Significa que os pensamentos não estão distantes do julgamento de Deus. Pelo contrário, o julgamento de Deus em relação aos pensamentos é muito claro, muito evidente. Isaías 55, 6 e 7. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Deus está preocupado com os pensamentos de cada um de nós. Hebreus capítulo 3, verso 1. Dê uma olhada, por favor. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial. Lê esta parte entre vírgulas. Fixem os seus pensamentos em... Obrigado. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem. Olha aí. Marcos 7, 20 a 23. E continuou. Que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens, olha, o começo da raiz da coisa toda, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Agora dê uma olhada na equiparação que Jesus faz do mau pensamento com maldade, mau pensamento com engano, mau pensamento com devassidão. Estão na mesma lista. Significa que o pensamento maligno, o pensamento contrário a Deus, o pensamento contra Cristo é pecado. Ponto. Não há o que se discutir. Eu tive um mau pensamento, que o Senhor me livre. Não, você tem que pedir perdão pelo mau pensamento. Você não pode simplesmente ter um mau pensamento e está tudo bem, porque isso vai encarnar, isso vai corporificar, isso vai frutificar, ou externalizar, para deixar mais claro, separando a ideia de fruto, colocando ele na perspectiva mais dos frutos do Espírito. Mateus 9,4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Olha, Jesus conhecendo seus pensamentos. Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados, olha só, olha a renovação, no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Por fim, Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ponto. Onde nós chegamos antes de avançar, sabendo que é uma reflexão muito breve, é um tiro curto, você tem que pegar. Os pensamentos são importantes para Deus. O pecado do pensamento maligno é pecado igual aos outros pecados. Ele é pecado igual àqueles que a gente vê, e a gente vê a pessoa fazendo e fala assim, isso é pecado. Então os pensamentos devem estar sendo renovados. O pastor Kevin Van Hoosen, antes de passar para o próximo slide, o pastor Kevin Van Hoosen, ele vai falar de que o primeiro ponto, dos mais importantes pontos que devemos ter em relação a isso, é de que o discipulado de Jesus, ele é um discipulado que deve tornar a mente, o coração e a imaginação do crente cativos, cativos no sentido duplo, né? Cativados e também
presos, levados, quando não possível que fossem de outra maneira, forçosamente ao pensamento sobre as coisas de Deus. É por lá que o discipulado vai acontecer em primeira instância. Então esse livro vai trazer uma questão muito importante. Ele vai dizer que esse é o primeiro ponto para um discipulado eficaz. Despertando nossa mente e imaginação para Deus. Dá uma olhada na citação do Kevin Van Rosen. Despertar sua igreja para os poderes e principados típicos da cultura contemporânea, ao denunciar as imagens e histórias que sequestram nossa imaginação e direcionam nossas vidas. Em segundo lugar, apresentar a verdade mais gloriosa do Evangelho, redimindo assim nossa imaginação e reorientando os discípulos para que possam andar na verdade. Vocês devem lembrar aquela frase de Jesus nos 3 evangelhos, né, sinóticos, que a pergunta é muito igual, né? E o que vocês dizem acerca de mim? Ou a quem vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam acerca de mim? Jesus então está provocando um pensamento ali de, tudo bem, todo mundo diz isso está no imaginário coletivo, mas e eu? Quem vocês dizem que eu sou? É a pergunta de Jesus para os seus discípulos. E o problema, Kevin Van Rosen diz, de que o discípulo de Jesus é alguém que precisa, de uma maneira muito especial, ter a sua mente, seu pensamento, sua imaginação, que, como Calvino dizia, ele falava que a imaginação é uma faculdade, é uma capacidade distinta, cativado por Jesus. Aí que temos um problema, e não é um problema pequeno. Eu estava em uma sala de aula essa semana e na semana anterior, já que o tema era renascimento, e é um tema propício, muito propício para você fazer perguntas sobre antropocentrismo, sobre humanismo, né? Os historiadores e aqueles que apreciam sabem disso. Ali você tem um parquinho para brincar. E eu perguntei: quem vocês gostariam de ser? E então as pessoas falaram muito, gente. Falaram um monte de coisa. Falaram: eu queria ser que nem isso, queria ser que nem isso, queria ser que nem aquilo. E engraçado, todas essas pessoas apontavam para narrativas mesmo, né? Professor, você conhece o filme tal? Professor, você conhece o mangá tal? Eu queria ser assim, se eu pudesse escolher ser, eu queria ser dessa forma. E eu percebi que as imaginações são capturadas, como você pode imaginar, né? James Kermit fala muito isso nas suas obras, né? Sobre a imaginação ser capturada, cativada e então expressada culturalmente. Nós não estamos isentos a isso. Vestido de roupas que expressam cultura, falando com gírias ou não que expressam cultura, se relacionando ou não com personagens contemporâneos que expressam cultura. Mas o Kevin Van Rosen vai falar algo interessante, tanto aqui quanto na doutrina, no clássico dele, o Drama da Doutrina. Ele vai falar sobre o modo como estamos imersos em nossa cultura e cativados por ela. E aquilo pelo qual, eu poderia citar, nos cativamos, dedicamos, interessamos, devotamos tempo e comentamos com frequência, já está nos formando. Está indo ou não? Está nos formando. Nós adquirimos os hábitos ao redor e tornamos eles catequéticos para nós. Logo, essas coisas moldam nossos pensamentos. Se você se deixa cativar, já está sendo moldado no coração. Aspectos, por exemplo, se você puder passar, visão relacional, romântica ou sensual, por exemplo. Visão material, dinheiro, riquezas ou poder. Visão da reação com os outros, solidão, carência excessiva. Visão do papel de Cristo e da igreja, desprezo do mundo em reação a Deus. Visão do que é mais importante, a visão escatológica. Essas visões, elas todas são expressas pela nossa cultura. Todas. Não existe uma cultura onde não tem uma visão escatológica. Ponto. O que é uma visão escatológica de uma cultura? É como a cultura acredita que deva ser o futuro. Só que para nós o futuro é brilhante, é maravilhoso. Mas às vezes a gente quer o futuro deles. E como é que a gente acaba querendo o futuro deles? Quando a gente vai se deixando permanecer perto e ser agradado pelo que eles pensam. Isso é mais sério do que parece. E o Kevin Van Rosen vai dizer de que nós
que estamos em uma cultura imersa a narrativas, imersa em perspectivas multiculturais, nós acabamos nos relacionando e cativados, absorvendo tal cultura. E a permissividade é justamente aquele ato no qual você já foi cativado e agora você já expressa admiração por determinada coisa. Muitas pessoas na década de 60, elas ficaram extremamente interessadas pela cultura indiana e de karma por conta dos Beatles, de George Harrison, que fez músicas muito bonitas com cítara e citações mântricas. Por exemplo, uma música solo dele, que tem no seu refrão aleluia, assim, oh aleluia, e ele fala um monte de outras coisas ali. Aquela música é muito bonita, mas ela vai entrando. Quando você vai ver, você está cantando oh Hare Krishna, porque entra. E quando você vai ver, você não liga mais para palavrão, liga? Você não fica mais assustado com alguém com o corpo de fora, fica? Você não fica, porque você vai se permitindo, e quando você vai ver, você já está sendo discipulado pelo seu tempo. Kevin Van Hooser vai dizer que o trabalho do pastor, nesse sentido, não é um trabalho acultural, não é um trabalho nesse sentido de não se expressar culturalmente, mas é um trabalho que sempre, como Francis Schaeffer também dizia, sempre vai ser, de certa forma, contracultural. O evangelho é contracultural, porque ele não recebe a cultura e diz, está tudo bem. Onde eu chego para terminar? Como a cultura nos cativa, nos apega, a gente gosta, a gente se identifica, a gente se torna menos atento quanto a isso, a gente se torna mais permissivo quanto ao pecado, e posso ter absoluta certeza, porque eu estou falando em primeira pessoa, de quem já ouviu pessoas, no sentido de que eu já me permiti, você talvez já deva ter falado isso para alguém, mas muitos já relataram, é sutil, mas quando você vai ver, você está em uma teia totalmente diferente. Sua visão de casamento, sua visão de solteirice, sua visão de sexo. Muitos aqui têm uma visão de sexo que foi permeada pelas narrativas dos filmes, das séries e de tudo mais. Num primeiro momento você fala, nossa, não quero isso para a minha vida. No segundo, você fica imaginando aquelas cenas no seu casamento. Não é? Infelizmente. Aí o que você pega? Você vai pegar uma visão sexual, sensual e vai aplicar isso dentro do contexto do casamento. Vai dar certo? Não, o Espírito Santo vai entrar em confronto direto. Mas enquanto você se permitir a aceitar isso, a cantar músicas que expressam contrariedade à sua fé, enquanto a permissividade se tornar assim, dessa forma, nós vamos ter dificuldades de levar todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Porque os cristãos eram tão diferentes no primeiro século, eles tinham um pente fino. E eles estavam bem dispostos a esse pente fino, né? Sabe o que é um pente fino, né? Passar a fio, um por um, do que está acontecendo. Precisamos de uma revisão pessoal. Precisamos ver se a cultura da nossa família acabou se sobrepondo à cultura de Cristo. Precisamos ver se a cultura daquilo que consumimos enquanto música, arte, televisão, séries e informações, ela acabou se tornando a nossa normativa. Precisamos ver se a nossa ideia de sexo, no sentido mais intrínseco da palavra, se essa visão é a que tem dominado a visão do mundo, tem dominado a nossa visão de sexo, porque a igreja acaba sofrendo muito com a permissividade, porque ela acaba sentindo os malefícios a médio e longo prazo, no namoro, muitas dificuldades, quedas, desafios, no noivado, e aí você também vê no casamento, insatisfações, tudo isso ligado a uma visão do mundo com outra narrativa, com outra expressão. E eu concluo com aquilo que comecei. A primeira afirmação bíblica que nós lemos, segundo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 5. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma das arrogâncias comuns é a arrogância de Corinto. Eles estavam tão santos para eles mesmos que eles não se viam tentados em fazer as coisas erradas. Eles eram autopermissivos. Se tem um traço naqueles que não querem mudar, eles são autopermissivos. Não são pessoas que se permitem corrigir nas suas expressões de discipulado e de autodiscipulado, né? De, não, eu gosto disso, eu vou continuar fazendo, eu gosto disso, eu vou continuar vendo, não vejo nenhum problema. Eu tenho muito medo quando cristãos são tão convictos com coisas que poderiam pelo menos falar assim, cara, mas espera aí que essa pessoa está falando uma coisa e eu não estou vendo, eu preciso pensar, eu preciso de conselho. Que o Senhor nos abençoe em uma visão muito mais santificada na luta contra o pecado, uma visão muito mais de guerra do que de um passeio olhando pelas vitrines do pecado. Aquilo ali não é pecado, eu não vou ficar não, isso aqui eu acho que não é tão pecado assim. O pecado sempre foi talhado nas Escrituras como uma guerra, e na guerra há muitas perdas. Na guerra pessoas abandonam casas para poder sobreviver. Na guerra pessoas pegam em armas e atiram. Na guerra nós não temos um clima amistoso no trato com o inimigo. Na guerra nós dizemos não. E se aquele invasor ou aquela pessoa parece com o inimigo, tem a aparência do inimigo, a gente não faz aliança com ele, porque na guerra nós estamos muito preocupados de estarmos do lado certo. Vamos orar? Pai, ouvimos aqui certas coisas sobre o modo como nós devemos refletir a Cristo em nossos pensamentos. Nesta manhã, não nos deixe tolerantes a pensamentos sujos. Oh Deus, eu rogo como pastor, o Senhor me colocou aqui como pastor dessa igreja, eu sou pecador como eles. Eu e eles precisamos de ajuda. Mas rogo nesse momento como pastor, pedindo à igreja, Pai, que responda a este ensino. Pedindo à igreja, Pai, que realmente reveja as suas práticas. Que realmente, Deus, seja uma igreja que busque a santidade a todo custo. Que não flexibilize coisas que outros fazem. Pai, não importa o que outros fazem, importa o que o Senhor ordena. Nesta manhã, que o nosso coração pense profundamente se as primeiras oportunidades que nós temos de conversar uns com os outros, por que elas nunca começam por Cristo? Por que nossos encontros são mais dificilmente informais ligados a Cristo? Por que, Deus? Que dificuldade é esta? De no intervalo, no fim de culto, na rua, recebendo pessoas. Por que devemos, Deus, pensar em Cristo apenas no momento onde a Bíblia é aberta para o discipulado, para a reflexão? Deus, o que está acontecendo? Tem misericórdia, Pai. Que nós possamos refletir nesta manhã se temos achado Jesus, a Bíblia, Cristo e essas coisas chato, se tem coisas mais legais, se tem coisas que já nos cativam mais do que isso. Pai, algo está muito errado. E a igreja, os irmãos, aquele a quem o Senhor está falando, aquela irmã, nesse momento precisa se arrepender, porque Cristo não lhe parece agradável, não lhe parece a palavra doce ao seu paladar. Deus, em nome de Jesus, eu intercedo pela igreja, intercedo por mim, e peço ao Senhor que nos santifique, e peço ao Senhor que o critério não seja aquilo que lhe bem parece, mas o critério seja: Jesus assistiria, Jesus sentaria, Jesus leria isso, Jesus se relacionaria com isso. Pai, que aquilo que o Senhor expressa em sua palavra por meio de seu Filho seja a régua, o critério, que não venhamos a estar nesse mundo desatentos. É guerra, Deus. Santifica a tua igreja pela palavra, santifica cada crente aqui pela palavra de Deus nesta manhã, que as afeições por Cristo cresçam,
Que a tentativa de expressão de vaidade pessoal, de autonarrativa, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma visão de beleza e de virtude que apontem para Cristo, que derivem de Cristo. Deus, por favor, que a hipocrisia e a dicotomia caiam por terra nesta manhã. Que aqueles que já estiveram em posições melhores, ou seja, que já foram mais zelosos com isso, possam voltar a ser. Que aqueles que estão hoje permeados, Pai, por cultura pagã e amando e bebendo isso a largos passos, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Opera um milagre em nossos corações nessa manhã. Assim, com bastante temor e reverência, Pai, nós terminamos esta reflexão cientes de que o Senhor falou conosco e que precisamos refletir profundamente ainda hoje. Em nome de Jesus.